Vamos agora a um estudo dirigido sobre PNE, com perguntas e respostas. Essa aula começa com perguntas mais curtas e depois elas vão ficando mais extensas. Primeira pergunta: qual é o período de vigência do Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei 3.005 de 2014 e com qual artigo da Constituição Federal ele visa cumprir? PNE foi aprovado pela Lei 3.005/2014 e tem vigência por 10 anos, a conta da publicação da lei, e visa cumprir o disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Diretrizes do PNE. Cite 3 das 10 diretrizes do PNE listadas no artigo 2º. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades sociais. Mais duas perguntas. Das instâncias responsáveis. Quais são as principais instâncias responsáveis pelo monitoramento contínuo e avaliações periódicas da execução do PNE e do cumprimento de suas metas? As principais instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliação são o MEC, as comissões de educação da Câmara e do Senado e o Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Fórum Nacional de Educação. Que tipos de informação detalhada o poder público buscará ampliar em pesquisa estatística de acordo com o parágrafo único do artigo 4º? O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas estatísticas para incluir informação detalhada sobre o perfil da população de 4 a 17 anos com deficiência. Quinta pergunta: como o PNE aborda o investimento público em educação em relação ao produto interno bruto? Esta é importante. O PNE estabelece a meta de ampliar o investimento público em educação para atingir no mínimo 7% do PIB no quinto ano de vigência e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Regime de colaboração. Em que regime de colaboração a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão para alcançar as metas do PNE? União, Estado, Distrito Federal e município atuarão em regime de colaboração para alcançar as metas implementadas de estratégias do PNE. Pergunta repetitiva essa aí, né? Tudo elaborado por inteligência artificial. Prazos e planos locais. Qual o prazo para estados, Distrito Federal e municípios elaborarem e adequarem seus planos de educação em consonância com o PNE? Estes entes federados deverão elaborar ou adequar seus planos de educação no prazo de 1 ano contado da publicação da lei. O que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, coordenado pela União, produzirá no máximo a cada 2 anos para a avaliação da qualidade da educação básica? SAEB produzirá no máximo a cada 2 anos indicadores de rendimento escolar, desempenho dos estudantes em exames nacionais e indicação de avaliação institucional, estrutura, pessoal, gestão e etc. Meta de alfabetização. Qual é a meta de alfabetização para crianças estabelecida no PNE? A meta de alfabetização para crianças estabelecida no PNE é alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. 10ª questão. O que o PNE prevê em relação aos planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública? O PNE busca assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, tomando como referência o Piso Nacional Profissional para a Educação Básica. Agora nós temos as perguntas mais complexas, né? São as questões discursivas mais amplas, todas elaboradas e respondidas por inteligência artificial. No caso que foi utilizado o Claude. Ver qual foi a pergunta e a resposta que eles desenvolveram para a gente aqui, bastante extensa. As outras são tão extensas quanto. Vamos lá. Analise as diretrizes do PNE e discuta como elas se articulam para promover uma educação de qualidade, com equidade e inclusão social no Brasil. E que o Claude respondeu. As diretrizes do PNE estabelecem princípios fundamentais que se articulam de maneira complementar para promover uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva no Brasil. Estas diretrizes formam um sistema integrado que aborda diversos aspectos do desenvolvimento educacional nacional. A erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar constituem a base para o acesso democrático à educação, garantindo que todos os brasileiros tenham oportunidade de ingresso no sistema educacional. Estas diretrizes se conectam diretamente com a superação das desigualdades educacionais, que busca reduzir as disparidades de acesso, permanência e aprendizagem entre diferentes grupos sociais, enfatizando a promoção da cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação. A melhoria da qualidade da educação como diretriz central depende diretamente da formação para o trabalho e para a cidadania
do desenvolvimento científico e tecnológico do país e da promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. Essas diretrizes demonstram que o PNE compreende a educação não apenas como instrumento de capacitação técnica, mas como formação integral do cidadão. O princípio da gestão democrática da educação pública complementa esse conjunto ao estabelecer mecanismos de participação da comunidade escolar nos processos decisórios, garantindo que as políticas públicas educacionais sejam construídas coletivamente. Finalmente, a meta de aplicação de recursos públicos em educação, com proporção do PIB, evidencia o compromisso financeiro necessário para viabilizar todas as demais diretrizes. Juntas, essas diretrizes formam um projeto educacional abrangente que reconhece a educação como direito social fundamental e como pilar do desenvolvimento nacional sustentável. A articulação entre elas busca transformar a realidade educacional brasileira em direção a um sistema mais justo, inclusivo e de qualidade. Segunda pergunta, fala sobre regime de colaboração entre os entes federados, traz aqui aqui, traz esse esquema bastante interessante aqui, onde a União faz a coordenação e o apoio técnico financeiro, os estados fazem a implementação regional e a articulação com os municípios. O DF tem funções estaduais e municipais integradas em razão da sua especificidade, e os municípios fazem a execução local das políticas educacionais. Assim, nós temos essa questão, a segunda questão elaborada pelo Claude, ou respondida pelo Claude, elaborada pelo Notebook LLM. Explique a importância do regime de colaboração entre os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para a efetivação das metas e estratégias do PNE. Cite exemplos de como essa colaboração é prevista no texto da lei. Vamos lá. O regime de colaboração entre entes federados representa um dos pilares fundamentais para a efetivação do Plano Nacional de Educação, estabelecendo as bases para uma atuação coordenada e complementar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios na implementação das políticas educacionais brasileiras. Esta colaboração é essencial em um país de dimensões continentais como o Brasil, marcado por profundas desigualdades regionais e socioeconômicas. O PNE reconhece que somente através de uma atuação articulada entre os diferentes níveis de governo é possível garantir o direito à educação com equidade e qualidade para todos os brasileiros, independente de sua localização geográfica ou condição social. A Lei 3.005/2014 prevê diversas formas de colaboração entre os entes federados. Um exemplo claro está no artigo 7º, que estabelece expressamente a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano. O texto também determina que os entes federados deverão criar instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação, demonstrando a necessidade de espaços institucionalizados para essa colaboração. Outro exemplo significativo está no parágrafo 1º do artigo 8º, que determina que os entes federados deverão estabelecer nos seus planos de educação estratégias que, abre aspas, assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Esta determinação reconhece que a educação não pode ser tratada isoladamente, mas sim como parte do sistema mais amplo de políticas públicas. No aspecto financeiro, o regime de colaboração se materializa na previsão da ampliação progressiva do investimento público em educação, com responsabilidades compartilhadas entre todos os entes da federação. A implementação do custo aluno-qualidade, CAC, e do custo aluno-qualidade inicial, CAQI, depende diretamente dessa colaboração financeira entre diferentes níveis de governo. Um exemplo adicional está na responsabilidade compartilhada pela formação inicial e continuada, valorização dos profissionais da educação e elaboração de planos de carreira, áreas em que a cooperação técnica e financeira da União com os demais entes é fundamental para garantir condições adequadas de trabalho aos educadores em todo o território nacional. Portanto, o regime de colaboração do PNE reconhece que, embora cada nível de governo possua competências específicas na oferta educacional, a garantia do direito à educação é uma responsabilidade compartilhada, que exige coordenação, integração e complementaridade de ações entre todos os entes federados. Tomando aqui o glossário com uma série de verbetes elaborados aqui, né? Vamos lá. O que significa PNE? PNE é o Plano Nacional de Educação, né? Plano Decenal aprovado pela Lei 3.005/2014.
com diretrizes, métodos e estratégias para a política educacional brasileira, visando cumprir o artigo 214 da Constituição. Quais são as diretrizes do PNE? Bom, os princípios e objetivos gerais que norteiam os diretrizes do PNE são os princípios e objetivos gerais que norteiam as ações e metas do plano, como a erradicação do analfabetismo, universalização do rendimento escolar e melhoria da qualidade da educação. São 10 diretrizes. As metas, que são 20, são objetivos quantitativos e qualitativos a serem alcançados em prazos determinados durante a vigência do plano, aplicáveis a diferentes níveis, etapas e modalidades da educação. Estratégias do PNE, conjuntos de ações e medidas propostas para a implementação das metas do plano. A erradicação do analfabetismo é uma das diretrizes do PNE que busca eliminar essa mazela. Vigência do PNE, 10 anos desde a publicação da lei, acabou ano passado, né, em 2014. Bom, outros termos-chave que nós temos aqui, universalização do atendimento escolar. É outra diretriz do PNE que visa garantir o acesso à educação para toda a população nas idades e etapas do ensino obrigatório. Superação das desigualdades educacionais. É a diretriz do PNE focada na redução das disparidades de acesso, permanência e aprendizagem na educação, com ênfase na inclusão e erradicação da discriminação. Qualidade da educação. Diretriz do PNE que busca a melhoria dos resultados de aprendizagem, infraestrutura, recursos pedagógicos e gestão das instituições de ensino. Gestão democrática da educação pública. Princípio e diretriz do PNE que promove a participação da comunidade escolar, professores, alunos, pais e funcionários e da sociedade civil nos processos decisórios da escola e sistemas de ensino, né, como a eleição dos diretores. PIB é um indicador macroeconômico que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado período. O PNE estabelece metas de investimento público em educação com promoção do PIB, né? Com 5 anos a meta era de 7% do PIB e com 10 anos que atingisse 10% do PIB. Profissionais da educação, termo amplo que engloba docentes, professores, técnicos e pessoal de apoio que atuam na área da educação. Valorização dos profissionais da educação, diretriz e meta do PNE, que busca melhorar as condições de trabalho, formação, remuneração e plano de carreira para esses profissionais. Regime de colaboração é um mecanismo legal que estabelece a cooperação e articulação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios na execução das políticas educacionais, incluído o PNE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, a pesquisa realizada pelo IBGE, que serve como referência para as metas do PNE. O Censo Demográfico é o levantamento estatístico da população, realizado pelo IBGE, também é utilizado como referência para as metas do PNE. Censo Nacional de Educação são levantamentos estatísticos sobre a educação básica e superior realizados pelo INEP, né, Instituto de Educação e Pesquisa Nilson Teixeira, utilizado como referência para as metas do PNE. O MEC é o órgão do governo federal responsável pela política educacional do Brasil e uma das instâncias de monitoramento do PNE. Comissões legislativas nós temos duas. Nós temos a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela só tem esse nome. E no Senado nós temos a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. São comissões legislativas que monitoram também a execução do PNE. Em relação aos órgãos colegiados, nós temos o Conselho Nacional de Educação, que assessora o MEC e participa do monitoramento e proposição de políticas para o PNE, e o Fórum Nacional de Educação, que é a instância de participação da sociedade civil e governamental que articula as conferências de educação, monitorando também o PNE. Bom, o INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é uma autarquia federal, responsável pela produção de dados e avaliações educacionais, como o SAEB, o Enem, e a publicação de estudos sobre o cumprimento das metas do PNE. Na minha foto aqui na frente. O SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, é o sistema de avaliação coordenado pela União para medir a qualidade da educação básica. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador de qualidade da educação básica, também calculado pelo INEP, com métodos estabelecidos pelo PNE. A BNCC é o documento que define os direitos e objetivos da aprendizagem e desenvolvimento essenciais para todos os alunos na educação básica. O PNE previa, né, sua pactuação e implantação. O EJA é a modalidade de ensino ensinado a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade adequada. O PNE também estabelece metas para sua oferta e qualidade. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva é uma modalidade de ensino que garante atendimento educacional especializado a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, preferencialmente em escolas regulares. O PNE contém estratégias para sua implementação. Educação profissional técnica de nível médio é a modalidade de educação
que oferece formação técnica para o mundo do trabalho, integrada ou não ao ensino médio. O PNE estabelece também uma meta de expansão para essa modalidade. Em relação à educação superior, né, nível de ensino após a educação básica, incluindo graduação e pós-graduação. O PNE estabelece metas para acesso, permanência, qualidade e expansão da educação superior. Stricto sensu é o tipo de pós-graduação voltada para a pesquisa acadêmica, pesquisa e a academia, né, mestrado e doutorado. O PNE estabelece a meta de titulação anual para mestres e doutores. Bom, outro conceito é o CAC, né? CAQ, custo aluno qualidade, é um parâmetro de financiamento da educação básica, que considera os insumos indispensáveis para um padrão mínimo de qualidade. O PNE prevê essa implantação, mas a primeira etapa para a implantação do CAQ é o CAQI, né? O custo aluno qualidade inicial, que é a primeira etapa da implementação do CAC, referenciado nos padrões mínimos estabelecidos em legislação. E esse 100% aqui é alguma aleatoriedade da inteligência artificial. Finalizamos.